Bom dia a todos. Estamos ao vivo entrando na Rede Humanidade, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Já vejo irmãos queridos, irmãs queridas chegando. Grande artista plástico Dionísio Westenfelder, João Paulo também, doutora Vaida Norvilait, que alegria! Sempre uma alegria tê-la aqui conosco. Maximiliano Martins, alegria Maximiliano, seja bem-vindo. Felipe Pierre, muitas pessoas queridas chegando. E aqui presencialmente temos o senhor Orion, da Catalunha, e um pequeno Benício, não é? E a Bianca, não é isso? Perfeito, fiquem à vontade, tá? Uma alegria tê-los aqui conosco. Pois não, Benício? Pode falar. É um brinquedo? Ah, o carrinho, que bonito, o ônibus. Que bonito. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade. É uma alegria muito grande estar aqui novamente na Rede Humanidade. Hoje uma prédica muito importante, pois estamos no mês de Aristóteles. E o mês de Aristóteles é riquíssimo em conteúdo. Essa segunda semana de Aristóteles é simplesmente fascinante. Então vamos aos estudos do calendário e logo após faremos o estudo da prédica e alguns comunicados importantes que eu tenho a fazer para vocês, certo? Sejam todos muito bem-vindos. O mês de Aristóteles, ele é particularmente importante e, na minha visão, para o meu gosto, realmente ele é um mês fascinante, um dos mais fascinantes de todos, pois ele é o mês da filosofia antiga. Aristóteles foi um dos maiores pensadores de todos os tempos e ele serve, não é, como orientação para grandes filósofos contemporâneos. Aristóteles, que foi discípulo de Platão e conseguinte de Sócrates, não é? Propagou muito as ideias desses dois que eu mencionei e trouxe um vasto conhecimento, não é? Ele abordou praticamente todas as áreas do saber humano. Por isso que quando uma pessoa tem muito conhecimento, é um elogio dizer que aquela pessoa tem um conhecimento aristotélico, né? É um grande elogio, pois ele foi realmente um dos maiores sábios da história. Vamos à leitura da segunda semana do mês de Aristóteles, o mês da filosofia antiga, né? O segundo mês de Aristóteles tem como chefes dia 8, Solon, dia 9, Xenofantes, dia 10, Empédocles, dia 11, Tucídides, dia 12, Arquitas, dia 13, o Apolônio de Tiane e dia 14, o chefe da semana, a quem eu vou dedicar um pouco mais de tempo, Pitágoras, o grande Pitágoras. Saudar a presença, Luiz Gustavo Mota, querido confrade, que mantém o portal Positivismo Religioso. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo Mota. Pitágoras foi importantíssimo. Ele foi um dos primeiros grandes filósofos da antiguidade, tido como o primeiro reitor de uma universidade, né, da escola pitagórica. Então faremos um estudo mais aprofundado da vida e da obra de Pitágoras. Vamos aos estudos. Pitágoras de Samos, não é? Nasceu em Samos em 570 antes da era cristã e em Metaponto em 495. Faleceu em Metaponto, em 495. Pitágoras foi um filósofo, matemático, grego, jônico, acreditado como o fundador do movimento pitagórico ou pitagorismo. Na sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois de sua morte.
de modo que há pouca informação confiável, não é? Mas fazendo um apanhado de todos os textos encontrados, se pode ter uma ideia bem aproximada da veracidade dos fatos. Ele nasceu na ilha de Samos e dizem os pesquisadores que ele viajou pelo Egito, pela Grécia, não é? E em 520 ele voltou a Samos e em 530 mudou-se para Crotona, na Magna Grécia. Não é? Suas maiores influências, não é? O filósofo Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, as maiores influências de Pitágoras. E ele influenciou grandes filósofos como Platão, Euclides, Empédocles, Kepler, o astrônomo Kepler, Aristóteles, entre outros. Nascido na ilha de Samos, sua mãe teria se chamado Pítias e seu pai Mnexarco, supostamente um mercador da cidade de Tiro, que além de Pitágoras teria tido outros 2 filhos. Pitágoras passou a infância em Samos, embora tenha viajado bastante com seu pai. Ele foi treinado pelos melhores professores e alguns deles filósofos. Conta a história que Pitágoras tocava lira, aprendeu aritmética, geometria, astronomia e poesia. Vamos para as viagens de Pitágoras. Tem muitas alegações de viagens. Nem todas podem ser verdadeiras, né? Porque seria humanamente impossível percorrer todo esse percurso. Mas os pesquisadores elencam alguns lugares importantes. Saudar a presença do querido confrade benfeitor da humanidade, Enio Souza, de Canoas. Querido Enio, fraterno, um tríplice fraterno abraço, grande Enio. Fernando Moutinho também está conosco, seja bem-vindo, Fernando. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Então, continuando os estudos, não é? Acredita-se tradicionalmente que Pitágoras tenha recebido a maior parte de sua educação no Oriente Próximo. Os estudos modernos mostraram que a cultura na Grécia arcaica foi fortemente influenciada pela cultura do Oriente. Saudar a presença, querida confreira Cristiane Pereira de Souza, da Igreja Positivista do Brasil. Que alegria! Seja bem-vinda, Cristiane. Uma alegria, uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Como muitos outros pensadores importantes da Grécia, Pitágoras teria estudado no Egito, para onde teria viajado cerca de 535 antes da nossa era. Alguns anos após a ocupação de Samos pelo tirano Policrates, lá conheceu os templos e aprendeu sobre os sacerdotes locais. Na época de Isócrates, no século IV, os supostos estudos de Pitágoras no Egito já eram tomados como fato. Seja bem-vindo, Cipriano Teixeira Mendes, que alegria! Descendente direto de Raimundo Teixeira Mendes, criador da bandeira do Brasil. Seja bem-vindo, querido confrade Cipriano. O escritor Antifonte, que pode ter vivido durante a era helênica, afirmou que sua obra perdida sobre os homens de mérito excepcional, usada como fonte por Porfírio, que Pitágoras aprendeu a falar egípcio com o próprio faraó Amós II, e que ele estudou com os sacerdotes egípcios em Dióspolis, Tebas, e que ele era o único estrangeiro a receber o privilégio de participar do seu culto. O biógrafo platônico médio, Plutarco, escreveu em seu tratado sobre Ísis e Osíris que durante sua visita ao Egito, Pitágoras recebeu instruções dos sacerdotes egípcios, Enufis, de Heliópolis, enquanto Solon recebeu palestras de um Sócrates de Sais. Segundo o teólogo cristão Clemente da Alexandria, Pitágoras era um discípulo de Sócrates, um arquiprofeta egípcio, assim como Platão foi de Secnufos,
de Heliópolis. Alguns escritores antigos afirmam que Pitágoras aprendeu geometria e a doutrina da metempsicose dos egípcios. Vamos falar um pouco da doutrina da metempsicose, que era uma crença muito praticada dentro da escola pitagórica. A metempsicose ela é muito parecida com a reencarnação, só que ela acredita que essa energia vital que ocupa o corpo humano, que habita nos seres humanos, após a morte ela pode migrar também para plantas, não é? Para animais, vegetais, animais, e não somente para outros seres humanos. Então é uma ideia que essa energia vital ela pode habitar todos os outros seres, não é? E ela foi muito praticada, a ideia da metempsicose. Isso é muito importante. Outros escritores antigos, no entanto, alegam que Pitágoras havia aprendido esses ensinamentos com os magos da Pérsia, ou mesmo com o próprio Zoroastro. Diógenes Laércio afirma que Pitágoras mais tarde visitou Creta, onde foi à caverna de Ida, com Epimênides. Dizem que os fenícios ensinaram aritmética a Pitágoras e que os caldeus lhe ensinaram astronomia. Já no 3º século antes da nossa era, dizem que Pitágoras já havia estudado com os judeus a Cabala, contrariando todos esses relatos. O romancista Antônio Diógenes escreve no século II antes da nossa era que Pitágoras descobriu todas as suas doutrinas interpretando seus sonhos. Curioso isso, né? O sofista Filóastro, do século III depois da nossa era, afirma que além dos egípcios, Pitágoras também estudou com os sábios hindus na Índia. Jâmblico expande ainda mais essa lista, afirmando que Pitágoras também teria estudado com os celtas, com os sacerdotes celtas, os druidas e os ibéricos. Bom dia, dona Eliana Tito, que alegria, sempre uma alegria recebê-la, minha amiga querida. Essa semana eu fiz uma tapioca de coco, doce de tapioca, que a senhora me ensinou. Não ficou igual ao da senhora, mas ficou bem gostoso. Muito obrigado pela presença, dona Eliana Tito. Em 325 antes da nossa era, o rei persa Cambises atacou o Egito, e uma lenda conta que Pitágoras teria sido capturado e enviado à Babilônia, onde teria recebido ensinamentos espirituais de influência oriental, não é? Então tem muitas teorias sobre Pitágoras, né? E nem todas confiáveis, mas é importante que façamos esse apanhado para então extrairmos o que nos achamos mais interessantes, não é? Associação dos Amigos do Templo da Humanidade presente aqui. Muito bem lembrado, Cipriano. A escola pitagórica, essa é uma parte importante, não é? A escola pitagórica, a primeira universidade. Pitágoras foi o reitor da primeira grande universidade, a escola pitagórica. Os pitagóricos interessavam-se pelo estudo das propriedades dos números. Para eles, o número, sinônimo de harmonia, é constituído da soma de pares e ímpares, sendo considerado como a essência das coisas, criando noções opostas do limitado e do ilimitado. Em base na teoria da harmonia das esferas, a teoria da harmonia das esferas é fascinante. Ele acredita que todo o universo emite sons e que os planetas emitem determinadas notas musicais baseadas no seu tamanho, na sua rotação, na sua velocidade, na sua estrutura. E que se prestarmos muita atenção, nós conseguimos escutar a sinfonia, a música das esferas. No nosso absoluto silêncio, contemplando o cosmos, é possível escutar a música das esferas, que seriam sons imperceptíveis
quase imperceptíveis emitidos pelo universo. Muito bonita essa teoria da música das esferas. Silvia Raquel, querida, seja bem-vinda, confreira, diretamente de Sapucaia do Sul, não é? Bem-vinda, Silvia. Então, a teoria da harmonia das esferas é importante, estudem ela, é muito linda. A escola pitagórica era conectada com concepções esotéricas, e a moral pitagórica enfatizava o conceito de harmonia, práticas ascéticas, e defendia a metempsicose. Metempsicose nós já explicamos, não é? E os discípulos de Pitágoras, eles variavam muito entre esotéricos, cientistas, filósofos, matemáticos. Ele acolhia todos, mas ele dividia em categorias. Os mais ligados a aspectos mágicos, esotéricos, e aos mais ligados à ciência, à filosofia, que normalmente eram os mais jovens, não é? E as práticas ascéticas. Bem-vindo, José Romélio, direto de Copororoca. Importante tua presença, José Romélio. Vou falar um pouco sobre o ascetismo. O ascetismo, ele é uma postura. Ele não é uma doutrina em si, mas são práticas recorrentes em todas as doutrinas importantes. A grande maioria dos grandes profetas, dos grandes filósofos, dos grandes líderes religiosos cultuavam algumas práticas ascéticas. O que são as práticas ascéticas? Normalmente elas estão ligadas ao domínio do nosso aspecto mais primitivo pelo nosso aspecto mais elevado, não é? O domínio dos instintos, não é? O domínio das forças mais primitivas. Então as práticas ascéticas, elas influenciam desde a nossa conduta moral, ética, a nossa alimentação, o nosso posicionamento perante a vida, perante os fatos. Então, as práticas ascéticas, normalmente, elas estão ligadas a uma alimentação integral, a parcimônia, a divisão, não é, dos bens materiais entre os membros daquela congregação, o domínio do egoísmo, o domínio dos impulsos terrenos, inclusive do sexo, da alimentação, da gula, o que os cristãos conhecem como os 7 pecados capitais. As práticas ascéticas, elas tentam coibir todas essas manifestações mais primitivas no ser humano. Então é muito importante que nós tenhamos o conhecimento das práticas ascéticas, mesmo que não pratiquemos todas elas, mas é importante, não é? O controle da gula, o controle dos impulsos, o controle das compulsividades, dos vícios, normalmente eles estão ligados às práticas ascéticas. O controle da opulência, o controle, não é, da vaidade, dos bens materiais, do consumo, também está ligado a práticas ascéticas. Muito importante estudarmos as práticas ascéticas. Segundo os pitagóricos, o cosmo é regido por relações matemáticas. A observação dos astros sugeriu-lhes que uma ordem domina o universo. Olha, a palavra ordem já é mencionada na escola pitagórica. E essa ordem, que mais tarde veio ser atribuída às leis. Então o universo, ele é regido por leis, não por profecias, nem por revelações, mas por leis. Lembra muito a doutrina positiva, essa ideia, né, de que o universo é regido por leis, por uma ordem. Evidências disso estariam no dia e na noite, não é? No alternar das estações do ano, no movimento circular e perfeito das estrelas. Por isso o mundo poderia ser chamado de cosmos, termo que contém as ideias de ordem, de correspondência e de beleza. Nessa cosmovisão também concluímos que a Terra é esférica. Vejam, Pitágoras já tinha a ideia de que a Terra é esférica. E até hoje, ainda alguns, nem vou classificar, mas algumas pessoas ainda acreditam que a Terra é chata, não é? Aquelas ideias todas já ultrapassadas, não é? Então a Terra é esférica.
Estrela entre as estrelas que se movem ao redor de um fogo central. Esse fogo central seria os sóis, não é? Que são o centro das galáxias. Alguns pitagóricos chegaram até a falar na rotação da Terra sobre o eixo. Vejam que interessante. Mas a maior descoberta de Pitágoras, ou dos seus discípulos, né, já que há obscuridades entre em torno do pitagorismo, não se sabe se ele era uma pessoa ou se foi toda essa escola que trouxe a filosofia pitagórica. Né? Devido ao caráter esotérico e secreto da escola, criou-se esse mistério, né? Porque eles eram herméticos. A grande manifestação dos pitagóricos deu-se no domínio da geometria e se refere às relações entre os lados do triângulo retângulo. A descoberta foi enunciada como Teorema de Pitágoras. Até hoje nós estudamos o Teorema de Pitágoras, importantíssimo. Saudar a presença, Motormac de Portão, queridos amigos, queridos, sejam bem-vindos. Pitágoras foi expulso de Crotona e passou a morar em Metaponto, onde morreu. Segundo o pitagorismo, a essência, que é o princípio fundamental que forma todas as coisas, é o número. Hoje a física quântica, a física moderna, a física atômica também nos mostra que o número é o resumo de toda a existência. Tudo resume-se ao número. Né? Pitágoras estava correto. O princípio fundamental de todas as coisas é o número. Os pitagóricos não distinguem forma, lei e substância, considerando o número o elo entre estes elementos. Para esta escola existiam 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Até hoje, não é? Até hoje ainda são elencados esses 4 elementos. Assim, Pitágoras e os pitagóricos investigaram as relações matemáticas e descobriram vários fundamentos da física e da matemática. O pentagrama era o símbolo da escola pitagórica. O pentagrama era o símbolo da escola pitagórica. E como eles representavam esse pentagrama? Dizem que os membros da escola pitagórica, eles tatuavam o pentagrama na palma da mão. E era uma maneira de se comunicarem, de se identificarem em meio ao público. Eles apresentavam a palma da mão com o pentagrama. Esse era o cumprimento e a apresentação secreta dos pitagóricos. Não é? José Carvalho, querido, seja bem-vindo. Realmente, Cipriano, as práticas ascéticas são muito importantes. Havemos de nos debruçar mais sobre o ascetismo, tão necessário nos dias de hoje. Um pentagrama é obtido traçando as diagonais de um pentágono regular. E isso também nos leva ao estudo das razões áureas. O pentagrama é uma razão áurea. Saudar a presença, querido confrade, dirigente do Templo da Humanidade, da Igreja Positivista, Jorge Volney Gomes, seja bem-vindo. João Fernando, querido, João Fernando Moutinho, grande abraço, que alegria. Pitágoras também trouxe grandes avanços na área da música. Diz a história que foi Pitágoras que classificou e organizou as notas musicais. Vejam que importante. E como ele fez isso? Pelo tamanho das cordas. Pitágoras descobriu em que proporções uma corda deve ser dividida para a obtenção das notas musicais. Ele era um exímio tocador de lira. No início, sem altura definida, sendo uma tomada como fundamental, né? E daí partindo para as outras. E a partir dela gerar-se-á a quinta, a terça, através de reverberações harmônicas. Os sons harmônicos, muito importantes os estudos de Pitágoras, a harmonia era muito perseguida.
seja na matemática, na filosofia, na música, na poesia, nas proporções áureas. Ele tinha uma preocupação muito grande com a harmonia, né? Pretendendo-se a metade da corda, depois a terça parte, depois a quinta, né? Aí nós conseguiríamos obter as escalas harmônicas. A série harmônica, muito importante. Os intervalos, muito importante. Vamos pular um pouquinho essas teorias mais complexas de matemática, mas vamos para a metempsicose, importantíssimo. A metempsicose, já falei anteriormente, mas vamos esmiuçar um pouco mais. Ela é a ideia de uma essência vital que pode migrar após a nossa morte para outros corpos, sejam eles animais, seres humanos ou até mesmo vegetais. Vejam que essa ideia reencarnacionista, ela é parecida, mas ela é diferente da metempsicose. A metempsicose, ela acredita que essa energia vital, ela transita por todos os reinos, não é? Pitágoras diz que tinha capacidade de recordar suas encarnações anteriores. Eram os aspectos místicos, esotéricos, mas nós vamos estudá-los também, é importante. Naquela época isso era muito importante, até hoje, não é? Os mistérios ainda são importantes, não precisamos desprezar os mistérios, só porque estamos numa era positiva, científica, não é? Ainda existem os mistérios do esoterismo, do ocultismo, que não é demais nós conhecermos todos esses detalhes. O misticismo, né? Pitágoras tinha algumas crenças místicas, né? Como eu mencionei, a harmonia das esferas. Ele sustentava que os planetas, que as estrelas, se moviam de acordo com equações matemáticas, que correspondem a notas musicais, portanto produzem uma sinfonia inaudível, ou para alguns audível, né? Vocês lembram daquele filme genial do Steven Spielberg, que tem Contatos Imediatos de Terceiro Grau? Provavelmente ele estudou a obra de Pitágoras, pois os terráqueos se comunicavam com o cosmos através de grandes aparelhos que emitiam frequências musicais, notas musicais. Muito bonita aquela ficção. Quando perguntaram a Pitágoras por que os seres humanos existem, ele respondeu: para observar o céu. E costumava afirmar que ele próprio era um observador da natureza e que fora para isso que ele passou por toda a vida. Importante. O estilo de vida comunal. Tanto Platão como Isócrates afirmam que, acima de tudo, Pitágoras era conhecido como fundador de uma nova forma de vida. A organização que Pitágoras fundou em Crotona foi chamada de escola, mas de muitas maneiras parecia um mosteiro. Os adeptos foram obrigados por um voto de Pitágoras e uns aos outros. Eles tinham um voto de devoção a Pitágoras e de devoção uns aos outros, com o propósito de buscar as observâncias religiosas e ascéticas e de estudar suas teorias religiosas e filosóficas. Os membros da seita, que no final foi muito perseguida e destruída até, os membros da seita compartilhavam todos os seus bens, eles viviam de forma comunal e eram devotos uns aos outros, excluindo os estrangeiros. Fontes antigas registram que os pitagóricos faziam refeições em comum, eles se reuniam nas refeições, eles não comiam isoladamente. Importante isso, né? Comensar, né? A comensalidade. E ele seguia a maneira dos espartanos de se alimentar em grupos. Uma máxima pitagórica era: todas as coisas em comum entre amigos. Os amigos devem ter todas as coisas em comum. Saudar a presença do querido amigo Ivo Zanola Filho, meu amigo de infância aqui presente. Que alegria, Ivo. Seja bem-vindo. Todas as coisas em comum entre os amigos.
Jâmblico e Porfírio fornecem relatos detalhados da organização da escola. Embora o interesse principal de ambos os escritores não seja a precisão histórica, mas apresentar Pitágoras como uma figura divina enviada pelos deuses para beneficiar a humanidade. Jâmblico, em particular, apresenta o modo de vida pitagórico como uma alternativa pagã às comunidades monásticas cristãs de seu próprio tempo. Ele via uma alternativa mais perfeita no modo de vida pitagórico do que no próprio modo de vida dos mosteiros cristãos. Dois grupos existiam entre os pitagóricos, né? Os aprendentes e os ouvintes. Os aprendentes, eles eram identificados com velhas crenças, e os ouvintes, eles eram normalmente os mais jovens, já com uma crença mais científica. Muito importante. Os pitagóricos acreditavam que a música era a purificação da alma, assim como a medicina era a purificação do corpo. Importante, a purificação da alma, gente, a música. Por isso a música está sempre presente aqui nas prédicas sociocráticas. Conta uma lenda que uma mulher virtuosa estava sendo assediada por vários jovens e se escondeu na sua casa e estava cercada por esses jovens que estavam no ímpeto de seus hormônios, de seus apetites sexuais, e que Pitágoras, apenas com uma canção, conseguiu acalmar os jovens e dissuadir a ideia de invadir a casa da moça. Vejam que interessante, a música acalma os instintos, acalma inclusive os animais, não é? Muito bonito esse relato. A dança terapêutica, caminhadas matinais, não é? Rotas cênicas, o atletismo foram os principais componentes do estilo de vida pitagórico. Eles cuidavam da mente e cuidavam do corpo também. Momentos de contemplação no início do dia e no final do dia também são aconselhados. Nós devemos contemplar, meditar, refletir no início e no final do dia, segundo as prescrições pitagóricas. Os ensinamentos pitagóricos eram conhecidos como símbolos. Os membros faziam um voto de silêncio, de que não revelariam esses símbolos a não-membros. Veja a influência, por exemplo, na ordem maçônica, não é? O segredo. Aqueles que não obedeceram às leis da comunidade foram expulsos, e os membros restantes erguiam lápides para os membros expulsos, como se eles tivessem morrido. Olha que forte isso, não é? Muito interessante a história de Pitágoras. Algumas recomendações, alguns provérbios pitagóricos. Não tome estradas percorridas pelo público. Ou seja, não podemos nos contaminar com a vulgaridade, com as impurezas do grande público. Não seguir a opinião das massas, mas seguir a opinião dos poucos instruídos, dos mestres, os poucos mestres que existem. Não usem imagem de deuses em anéis ou em correntes. Não ostentar imagem de deuses em anéis ou em objetos. Derrame as suas libações aos deuses, segurando um copo de bebida ao seu ouvido, ou seja, cante para os deuses, ao invés de derramar suas libações aos instintos mais primitivos, derrame as suas libações aos deuses. Bonito, não é? Esforço para manter o divino e o humano separados. Não era permitido aos novos iniciados se encontrarem com Pitágoras até que tivessem completado um período de iniciação de 5 anos, vejam só, durante o qual eles deveriam permanecer em silêncio. O neófito, o aprendiz, ele deveria ficar em silêncio por 5 anos. A ordem maçônica também tem esse costume, os aprendizes, fora o rito moderno, que é permitido aos aprendizes falar, nos outros ritos não é permitido aos aprendizes falar, né? Olha que interessante isso.
Enfim, não é muito extensa a leitura da obra de Pitágoras, mas eu acho que conseguimos extrair a essência do conhecimento pitagórico, a essência das práticas pitagóricas. Lembrem-se bem da harmonia das esferas, do ascetismo, da metempsicose, são alguns aspectos importantes e particulares da obra do chefe da semana, o grandioso Pitágoras, que encerra a segunda semana do mês de Aristóteles. Então, feito o estudo do calendário, vamos ao estudo da prédica. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Querida Mãe Humanidade, Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos, reverenciando também os grandes mestres do passado, ali representados por Auguste Comte, criador dessa doutrina de aperfeiçoamento, de iluminação individual e coletiva, e dos grandes dirigentes que já estiveram à frente da doutrina em todo o planeta, não é? Aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Europa, em todos os outros continentes. Homenageando o Mestre Capelli, eu homenageio todos os grandes líderes do passado. Muito importante. Com o sinal religioso que me foi ensinado pelo Mestre Capelli, então eu abro o estudo da prédica do Catecismo, neste belíssimo resumo trazido pelo confrade Luiz Hildebrando Horta Barbosa. Quem quiser me acompanhar, lembrando aos novos visitantes que todas as religiões têm o seu sinal, não é? O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo, o judaísmo, a maçonaria tem os seus sinais, a religião da humanidade também tem o seu axioma sagrado, sua fórmula sagrada, o seu sinal. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Esse é o sinal da religião da humanidade. Vamos à leitura da nona prédica, importantíssima. Bom dia, seja bem-vindo, fique à vontade, estou no meio da transmissão da prédica. Fique à vontade. A décima prédica, perdão, a nona foi a semana passada. Vamos à leitura da décima prédica. Teoria positiva dos anjos da guarda e da oração. A mulher é a providência moral da espécie humana. Segundo a doutrina da religião da humanidade, a mulher, ela é moralmente mais elevada do que o homem. Então devemos sempre nos consultar com as mulheres, ouvir a opinião das mulheres próximas de nós, pois elas são moralmente mais elevadas do que o homem. A mulher exerce uma influência dominante no seio de cada família. As mulheres são os nossos verdadeiros anjos da guarda. Nós temos a figura das três rosas, que representam essas três mulheres, e elas têm um nome: a pureza, o afeto e a virtude. A pureza nas intenções, o afeto nas relações e a virtude nas realizações. Então as mulheres são os nossos verdadeiros anjos da guarda. O culto íntimo no positivismo repousa na adoração cotidiana da mulher, como mãe, esposa, filha, e também nas outras manifestações de graus de parentescos, não tem problema, madrinha, prima, amiga. É importante que nós tenhamos algumas mulheres sempre a reverenciar. E esse é o culto íntimo do positivista.
E o culto público ele é endereçado à humanidade, à mãe humanidade. O mesmo amor que nós dedicamos à nossa mãe, nós devemos dedicar à mãe humanidade, que em última instância somos todos nós, certo? Oração é a convivência subjetiva com esses anjos da guarda. Então, quando nós oramos, nós devemos nos aproximar desse sentimento mais puro que habita nossa psique. Essa sensação de proteção, de amor, de zelo, isso tem uma particularidade muito ligada à mulher, à mãe. Então a oração é a convivência subjetiva com esses anjos da guarda. Essa adoração desenvolve o apego, a veneração e a bondade. E esses sentimentos vão nos aperfeiçoar moralmente, eticamente. A oração positivista, então, nos faz melhores e mais felizes. Nós devemos nos tornar cada vez melhores e mais felizes, pois isso nos dá certeza que estamos colaborando com a grande regeneração humana, com a grande obra de adoração à humanidade. Muito importante. Essa foi a prédica sociocrática dominical de hoje, a 10ª prédica. Saudar a presença do querido amigo Gilberto, seja bem-vindo. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Tivemos antes a visita de um grupo de espanhóis aqui, foi muito bonito. Vindo diretamente da Espanha, esse grupo foi muito interessante. E agora vamos a alguns comunicados. Primeiramente, um obituário, um comunicado triste. Faleceu hoje a mãe do nosso querido Paulo Tonczyk, a dona Alcinda Tonczyk. Em breve divulgaremos o local e o horário das despedidas fúnebres. Então, fica o agradecimento à dona Alcinda, que teve uma vida convergente, criou seus filhos, sua família. Foi uma exemplar dona de casa, uma exemplar mãe, esposa. E hoje ela nos deixa. Fica a saudade, fica o amor e fica o desejo de que o seu filho, nosso confrade, frequentador aqui da igreja, o querido Paulo Tonczyk, Paulo, querido, fazes da tua dor a tua força. Enfrenta de cabeça erguida esse pesado desafio e esteja certo de que a tua mãe incorporou o grande panteão cívico das benfeitoras da humanidade. Muito importante. Outros avisos sociais, essa semana tivemos o aniversário de um querido mestre, de um querido confrade, benfeitor da humanidade, grande enxadrista, um renomado jurista, Dr. Luiz Arthur Avelini de Oliveira. Essa semana foi o aniversário do querido confrade Luiz Arthur Avelini de Oliveira. Então, já desejamos em público, na rede, os parabéns, e agora aqui na prédica fica a lembrança. E nossos parabéns ao Luiz Arthur, que hoje está participando de um grande encontro mundial do rito moderno, maçônico, não é? E é uma confraternização da sua loja, chamada Loja Salvador Allende, que foi um grande estadista chileno, e existem lojas Salvador Allende em todo o planeta. E essa semana está havendo aqui em Porto Alegre o encontro das lojas Salvador Allende, do rito moderno. Então, desejo sorte, desejo muita harmonia, muita fraternidade nessa reunião dos irmãos maçônicos da loja Salvador Allende. Amanhã celebraremos o aniversário de uma pessoa muito especial, da confreira, nossa dirigente, Sinara Maria Jacques de Oliveira, minha mãe. Amanhã é o aniversário da minha mãe e será uma alegria muito grande poder estar com ela e dar um abraço, um beijo muito afetivo à minha querida mãezinha, a mãe Sinara. Então, esses foram os avisos sociais da semana. Saudar a presença do Marcos Terra também, que está aqui conosco.
E faço um apelo, não é? Colaborem com a Igreja Positivista. Amanhã temos uma reunião do nosso Conselho Jurídico, teremos um almoço, reunião, que iremos comemorar muitas conquistas que tivemos esse ano. Uma delas foi o registro definitivo das marcas positivismo e das marcas religião da humanidade. Recebemos a ajuda imprescindível do decano do direito brasileiro, nosso querido membro, frequentador, colaborador, dos maiores juristas, o maior e o mais antigo advogado criminalista em atividade no Brasil, eleito pela OAB, o grande doutor Amadeu Weinmann. Doutor Amadeu Weinmann conseguiu com a sua equipe, doutor Otacílio, doutor Fernando, discutimos na justiça o registro das marcas religião da humanidade e positivismo e saímos vitoriosos, e hoje essas duas marcas são um patrimônio da Igreja Positivista. Tanto a palavra positivismo como a palavra religião da humanidade estavam sofrendo tentativas de apropriações indébitas, hoje estão protegidas e guardadas aqui, não é? Na guarda da Igreja Positivista, para serem compartilhadas com todos os benfeitores bem intencionados em propagar a doutrina positivista, a doutrina da religião da humanidade. Não corremos mais o risco de serem distorcidas essas palavras, né, em práticas que fogem, não é, à nossa crença doutrinária. Muito importante, né? Fica também o agradecimento ao Dr. Marcelo, que estará presente amanhã, presidente do Conselho Jurídico, que conseguiu consolidar o nosso registro como pessoa jurídica e agora está fazendo as devidas averbações para que, juntamente com a querida confreira Cristiane Pereira de Souza, outra jurista renomada, está nos auxiliando para consolidarmos definitivamente a posse aqui do terreno e a escritura e a matrícula do prédio do templo, que por muitos anos também ficou à deriva. Hoje estamos com todo o nosso IPTU regular. Tínhamos uma dívida de mais de 50 mil reais de IPTU, que já foi parcelada e que foi totalmente quitada já. Não devemos mais nenhum centavo à Prefeitura de Porto Alegre e estamos averbando as informações necessárias para obtermos definitivamente a matrícula e a propriedade desse prédio, desse terreno. Agradecer ao doutor Marcelo, agradecer a doutora Cristiane Pereira de Souza, que nos prestou uma ajuda fundamental nesse desafio, e o doutor Miguel do Espírito Santo, que agora vem o terceiro agradecimento. Doutor Miguel do Espírito Santo, presidente do Instituto Histórico Geográfico, que agora está capitaneando a restauração aqui do prédio, né, juntamente com outros membros importantes do nosso Conselho Jurídico, estamos avançando no projeto de restauração aqui do prédio. Então fica o meu agradecimento aos benfeitores e benfeitoras da humanidade, Dr. Amadeu Weinmann, Dr. Marcelo Silveira de Almeida, Dr. Otacílio, Dr. Fernando, doutora Cristiane Pereira de Souza e o querido também confrade Dr. Miguel do Espírito Santo, por todos os avanços trazidos aqui para a Igreja Positivista esse ano. Foi um ano de grandes conquistas, grandiosas conquistas. Sem a ajuda de vocês isso não seria possível. Saudar a presença do Rafael Campos Velho, que está aqui conosco também. Estou um pouco resfriado, mas nada grave. Estamos aqui, firmes e fortes. Então hoje era isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presencialmente. Obrigado pela presença. E também aos que estão assistindo aqui na Rede Humanidade. Vou fazer agora um apelo, né? Nem tudo são alegrias. Todas essas conquistas foram muito onerosas para a igreja, né? Tivemos encargos, custos, taxas.
sem contar todas as nossas taxas mensais que nós temos aqui. Então, continuo fazendo um apelo. Mês passado tivemos inclusive a nossa energia elétrica cortada por falta de pagamento, por total escassez de recursos. Esses meses são terríveis para a igreja. Janeiro e fevereiro nossa receita cai muito, pois os membros vão para a praia, vão viajar, vão passear e esquecem que tem o compromisso de manter esse prédio, de manter essa casa. Então vou falar muito sério com todos vocês que gostam da nossa prédica, que gostam de participar, de colaborar filosoficamente. Colaborem também materialmente, pois senão nada disso será possível. Todas essas conquistas serão em vão se essa casa ruir, se nós não conseguirmos manter a luz acesa, manter a casa aberta. Então precisamos da doação de vocês. Precisamos que vocês colaborem com a campanha do Pix Positivo. É muito simples. Não pedimos grandes quantias. Quem puder colaborar com R$1, com R$5, com R$10. E quem tiver uma condição mais abastada, por favor, colabore com mais. Pois estamos passando um momento muito delicado. Se não fossem os nossos voluntários do Conselho Jurídico da Igreja, nós não conseguiríamos todos os avanços. Então, esses benfeitores da humanidade, vou repetir o nome deles aqui, pois todos partem de um trabalho voluntário, nós pagamos apenas as taxas cartoriais. Todo o trabalho, todo o serviço jurídico é prestado de forma voluntária pelo querido Dr. Amadeu Weiman, pelo querido Dr. Marcelo Silveira de Almeida, Dr. Otacílio, Dr. Fernando, doutora Cristiane Pereira de Souza, Dr. Miguel do Espírito Santo. Todo o trabalho prestado por esses iluminados benfeitores da humanidade é voluntário. Então, se nós não tivermos o auxílio de pessoas como esses queridos benfeitores e benfeitoras, nós não perseveramos, nós não permaneceremos abertos ao público. Então preciso de vocês, preciso que vocês colaborem com a campanha do Pix Positivo. Pode ser o depósito na conta da igreja ou uma transferência através desse mecanismo do Pix, que é muito simples. A chave é o CNPJ da igreja. Está ali amplamente divulgado nas nossas páginas. Por favor, colaborem, pois estamos passando por um momento crucial. E só a ajuda de vocês vai possibilitar que nós continuemos avançando, certo? É uma parte desgastante, é uma parte desagradável da prédica, mas é necessário que eu faça esse apelo. Por favor, colaborem. Quem não puder colaborar com o Pix Positivo, por favor, colaborem com doação de livros, de discos, CDs para a nossa lojinha, ou se cadastrem para participar dos mutirões de trabalho voluntário, que também são muito importantes. Conto com a ajuda de vocês, então. Muito obrigado. Vou encerrando a prédica por aqui. E não esqueçam, todo domingo, 11 horas, aqui, ao vivo da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. E volto a lembrar, positivista de verdade, está aqui na Rede Humanidade. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora com um pouco de música para elevar o nosso espírito, pois desde os tempos pitagóricos, a música já era tratada como uma ferramenta de suma importância para a harmonia pessoal, individual e coletiva. Muito obrigado pela presença de todos. Saúde e fraternidade a todos. Tenham um ótimo final de domingo.
nossas mentes. O vício do trabalho, viver para servir, pela fraternidade, o amor no princípio e no fim. E agora, como de costume, com essa belíssima oração, encerramos a prática sociocrática da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, convocando a grande liga ecumênica de todas as religiões, todas as crenças, em prol da humanidade. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. E onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então agradecemos a presença de todos. Tenham todos um ótimo final de domingo. Saúde e fraternidade.